Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo 133, catalepsia e ressurreições, a Gênesis, capítulo 14, nos encontramos na questão de número 30, então, como eu disse, já tratamos desse assunto em outros vídeos, mas vamos comentar novamente, um pouquinho novamente, por que não? O tempo está a nosso favor, né? Então, os catalépticos, né? A morte aparente. Quase sempre as pessoas dizem que eles entram em estado de decomposição. Mas esse estado de decomposição, ele é natural de um organismo, de um corpo orgânico, você entendeu? Independente. Então ali não há milagre, não há nada ali. Porque veja bem, você consegue ficar 2 dias sem escovar a boca, escovar a boca, é a boca mesmo, escovar os dentes. Eu não só escovo os meus dentes, como eu escovo a minha língua. Porque tem muitas pessoas que escovam só os dentes. E o problema maior não está nos dentes, o problema maior está na língua. Porque a língua, se você observar a língua, ela é áspera. Só que aquilo ali são células. Entendeu? Aquelas células ali chamam papilas. Papilas. Então são células, são moléculas todas. Então elas morrem, entendeu? Milhões ali morrem, milhões ressurgem. Então, o mau hálito. O mau hálito está relacionado a vários fatores. Células, né? As papilas que morreram e que ali se encontram e que não foram retirados pela escova, porque precisa escovar a língua também, né? Não é só escovar os dentes, escovar a língua também, tirar as papilas mortas, porque senão a pessoa fica com aquele cheiro na boca, cheiro de cabo não, cheiro de chifre de bode que queimou. Você já sentiu? Você já sentiu o cheiro de chifre queimado? É sério mesmo, gente. Nossa, não tem nada que fede demais que aquilo. Então, você conversa com a pessoa assim, aí dá aquela tontura, assim, dá vontade de cair para trás. Ai, segura o menino Jesus, porque senão até o menino Jesus desmaia. Isso é o lado circense nosso, mas é a realidade. Digita aí no Google. Papilas na língua. O que significa? Células. Moléculas. É células. Então, elas morrem. Então, elas se decompõem. E ao se decompor, elas emitem um odor. É onde a pessoa tem aquele mau hálito. E também tem algumas pessoas que não cuidam das gengiva, né? Não cuida dos dentes, não cuida das amígdalas, né? Não cuida do esôfago, né? Então você entende que isso tudo é uma decomposição em vida. Outra coisa, os Hansenianos, por exemplo, né? Hoje em dia já não existe muito, em determinados países do mundo já não existe muito mais, mas ainda existe ainda. Os Hansenianos, pelo fato da hanseníase, eles exala do corpo deles um odor fétido de decomposição. É natural do organismo, né? O pênfigo, né? Que nós conhecemos lá de Uberaba, da Dona Aparecida,
que nós tivemos o prazer de várias vezes com ela, né? De abraçá-la e tudo mais. Então, mas ela não era portadora do pênfigo, ela cuidava das pessoas portadoras do pênfigo, que também recebe-se o nome de fogo selvagem, porque queima, como se fosse um fogo selvagem, eliminando o corpo da pessoa. Tá, então esses também exalam um odor fétido. Então, úlceras, varicose, a pessoa quando não cuida, né? Junta ali vários tipos de micróbios, né? Varejeiras, né? E quando você retira aquela faixa, aquelas gases, aquelas coisas ali, exala aquele odor imundo e fétido imundo, né? Imundo. Tá. Então, a pessoa às vezes que tem assim um câncer em determinadas áreas do corpo, isso, por exemplo, eu cuidei de um senhor, eu não posso dizer nome, por questão de ética. Eu cuidei de um senhor que ele tinha um câncer aqui embaixo da garganta, aqui, ó. Aqui nessa região que eu estou apontando, ó. Ele não tinha essa parte de baixo. Então, o que eu fazia? O que eu fazia? Eu tapava esse local aqui todinho aqui com gases, né? E untava tudo, colocava faixas e tudo aqui, tal, amarrava por cima, tal, porque é assim que os médicos na época instruíram fazer. Mas todo dia quando eu chegava para fazer o curativo nele, quando eu retirava aquelas agases, era a mesma coisa que tá virando um cachorro que havia morrido fazia 10 dias. Aquele odor que eu quase desmaiava, mas eu acostumado, então eu nunca tive nojo, nunca embrulhou meu estômago. Tanto é que tinha vezes que eu até saía ali da... Quantas vezes, né, há mais de 20, 25 anos atrás, eu fazia curativo e eu esquecia de usar, de calçar luva. Porque não é por luva, tá? Eu digo assim, não é enjoamento, não é por. Põe as luvas. Ninguém põe luva. A pessoa calça as luvas. Então, eu esquecia de calçar luva. E eu fazia o curativo naquelas pessoas e inundava minhas mãos todas com sangue, com pus, aquelas coisas. E eu era tão assim, sabe, no mundo da lua, vivo sempre no mundo da lua, não sei, né? E eu passava nos bares assim para comer um salgado, que eu tava com muita fome, porque já era tarde da noite. Trabalhava o dia inteiro e ia fazer curativo à noite. E eu sei que eu esqueci até de lavar a mão, aí eu pegava aquela coxinha e tô comendo uma coxinha no bar, assim, tomando um refrigerante e tal. E a hora que tô quase acabando, eu pensava comigo assim, mas pera lá, eu lavei as mãos? Que eu olhava nas mãos assim, os dedos meio amarelados. Eu pensava assim, mas dedo tá meio amarelado, será que é das tintas do serviço ou é dos puses lá daquele paciente? Era do pus, né? Era dos puses daquele paciente. Aí eu jogava o resto da coxinha para dentro, mandava o resto da Guaraná e pensava comigo assim, doença maior eu possuo dentro do meu eu, que é o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha pobreza de espírito. Essa que é a doença maior que eu possuo dentro de mim. Que o nosso irmão tem não é doença nada. O que ele tem é prova e expiação, é dele, não é minha. Eu tenho que me precaver. Mas eu esqueci? Então, eu me perdoo. Mas você aconselha que as pessoas
faça igual você fez há 25 anos atrás, Luiz? Não, não. Eu sou totalmente contrário, não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Eu estou dizendo para você o que acontecia comigo. Então, quando eu tirava aquelas agases, tava cheio. Eu vou dizer para você, você não tem estômago para ouvir isso? Faz parte aqui, faz parte aqui do livro. Senão eu não estaria dizendo não. Quando eu retirava aquelas agases assim que eu descia para baixo, assim, ó, para baixo. Ficava aquele buraco imenso aqui todo. Eu via as amígdalas dele. Eu via o esôfago. Eu passava o dedo lá no esôfago dele. Enfiava o dedo lá dentro do esôfago. Com a pinça. Eu introduzia a pinça. Assim, é lógico, eu passava xilocaína para anestesiar um pouco a região. Para me mexer com pinça. Teve um dia, gente, que eu retirei 74 bichos do tamanho de um caroço de feijão naquele local. 74 bichos do tamanho de um caroço de feijão. Você sabe que é isso? E a gente aqui na Terra, nesse orgulho danado, né? Nessa exibição, né? Vamos dizer assim, simbolicamente, gente, nós não valemos nada. Tem pessoas sofrendo muito mais que nós nesse mundo. Então, quando eu retirava as agaças assim, tava cheinho de arroz, feijão, macarrão. Ó, por quê? Porque ele tentava comer pela boca e a comida não descia no esôfago, ficava parada nas agases. Olha que vida. Aí até que o médico pegou, receitou dieta para ele, através da sonda, né? Que nós, na época, colocávamos sonda nele também. Aí ele passou a fazer uso da dieta, né? Então a dieta é aquela alimentação líquida, né? Então, aí eliminou-se essa parte. E com o tempo foi diminuindo o odor, foi diminuindo. Mas ele, eu vou usar aquele termo assim, esse senhor, ele estava apodrecendo o corpo dele em vida, ele estava vivo e vendo o corpo dele apodrecer. Por exemplo, tem pessoas, com todo respeito, que ficam 3, 4, 5 dias, uma semana sem tomar banho e o próprio organismo reage dessa forma. Então, né? Então, o suor, as bactérias, as células mortas, né? Na pele toda. Então, começa a emitir um odor, né? Fétido. Isso é da natureza orgânica. Isso não é do perispírito. Isso não é do espírito. Não é o perispírito nem o espírito naquele momento ali que exala esse odor. É o corpo orgânico. Então, não há, não há nada de anormal quando se diz que um cataléptico algumas partes de seu corpo encontrava-se em decomposição, porque a humanidade em vida física orgânica ele se desintegra, né? Ele se decompõe, porque o que se decompõe, como já dissemos, é o corpo orgânico, não é o perispírito nem a alma, nesse sentido. Porque ali a alma ainda está presa ao perispírito, juntamente com o perispírito e o fluido vital, por um fio, vamos assim dizer, como está escrito aqui, né? Então não há milagre nenhum quando depois de 18 horas naquele estado de catalepsia,
que a pessoa volta, que ela volta à vida física, que ele acorda daquela letargia, né? Daquela catalepsia, daquela letargia. Não há milagre nenhum ali naquele processo, né? É um processo normal. Então, ó, olha só para você ver. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Tá vendo? Então é o que nós estamos explicando aqui. Nós não acabamos de explicar tudo isso, né? Que a pessoa entra em decomposição. Então, faz parte do sistema orgânico. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que se usa um sapato ou um tênis, uma coisa muito assim abafada, né? E com o pé molhado, às vezes transpira demais. Então, eu vou dizer esse nome porque muitas pessoas às vezes têm até vergonha de falar, porque tem muitas pessoas que têm um odor nos pés, né? Tem um certo odor nos pés, né? Que muitas pessoas usam outro termo, eu vou usar esse termo odor. Aquele odor ali é nada mais, nada menos do que uma colônia de bactérias, de vírus, entendeu? Que aproveitando a umidade e o calor e a falta de higiene da pessoa. Então, só para você ver, o calor dos pés, né? O suor dos pés, a alta temperatura, porque está ali com os pés bem amarradinhos, né? O sapato ou o tênis, a botina, aquelas coisas. Então, a tendência é a proliferação de muitos vírus, de muitas bactérias. Então, por que que exala aquele odor? Aquele odor é o resultado de bilhões de células e micróbios mortos. Olha só, você sabia disso? Aquele odor ali é célula morta, micróbios mortos. Você entendeu? E às vezes as pessoas não raciocinam dessa forma. Porque só entra nesse odor, né? Aquilo que se decompõe. O que não se decompõe não tem odor, né? Tem assim aquele aroma gostoso, né? Como por exemplo um cheiro de jasmim, né? Tem pessoas que a gente encontra assim, tem um cheiro de jasmim, tem um cheiro assim de lavanda, né? Um cheiro assim de, nossa, coisas mais gostosas, aquele cheiro de perfume, né? Tem umas pessoas assim que gostam de muitos perfumes assim, não vou dizer nome não, mas perfumes muito gostoso, cheiroso, né? Então, para você ver o pró e o contra. Então, tem o negativo e o positivo. Então, nada mais gostoso que aquele cheiro da pessoa, quando a pessoa... Você entende que isso é um estudo, né? Nada mais gostoso do que o cheiro de uma pessoa que acabou de tomar banho. A pessoa não precisa nem passar perfume. Só o cheiro da pessoa que acabou de tomar banho. Você... Ai, que cheiro gostoso, que cheiro de sabonete, aqueles, né? Sabonete com aqueles aromas gostosos. Então isso aí chama-se higiene. Ah, Luiz, mas você fica falando isso, mas você não precisa falar isso. Mas é lógico que a gente precisa falar, gente. É lógico. Porque faz parte do tema aqui também. Enquanto não se haja rompido o último fio, né? Então, olha, vamos voltar um pouquinho. Eu sou assim.
sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, né? Olha só, pode o espírito, quer por uma ação enérgica. O que é essa ação enérgica? Na época, Cristo não foi enérgico com Lázaro? Volte, Lázaro, volte. Volte ao corpo físico. Cristo era enérgico com amor. Então, as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, com todo respeito, às vezes as pessoas... Ai, Jesus era tão bonzinho, Jesus era tão bonzinho. Isso é uma distorção. Jesus não era bonzinho assim, não. Chico Xavier não era bonzinho assim, não. Chico era enérgico com amor. Chico, quando tinha que botar as pessoas sentadas e falar a verdade, ele botava a pessoa sentada e falava a verdade. E depois dava a oportunidade que todo mundo também se manifestasse. Cristo era enérgico com amor. Lázaro, retorne, volte. Você ainda está preso ainda? Volte. Isso é enérgico. Isso é ser enérgico com amor. E ali também se tem um médium, moralmente assim dizendo, com caráter, né? Uma moral excelente, com bastante fluido de efeito físico. Se o médium aplica um passe ali, naquele ser cataléptico, aquele ser retorna da catalepsia, tá? Por isso que muitos por aí andam dizendo que ressuscitou e ressuscitou aquele. Ninguém ressuscita ninguém, principalmente depois que a pessoa se desliga. Então, o último fio. Pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, olha só, um influxo fluídico estranho, vindo de fora para ele, energias positivas. Acorde enquanto é tempo. Mas nós sabemos que 99% da ressurreição de Lázaro, Jesus aproveitou-se esse momento de Lázaro para poder aplicar as leis, né? Da ressurreição, da letargia, da catalepsia, da ignorância da humanidade. Acordem para a verdade. Saiam desse sono cataléptico, saiam dessa letargia, gente. Quantos milhões de anos vocês se encontram nesse sono cataléptico? Vamos ressuscitar, gente, para a verdade. Então Jesus aproveitou esse momento para poder nos deixar também essa mensagem. Então, esse influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Então, Jesus chamou Lázaro a volver ao corpo, né? É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Olha só.
não existe alguns prolongamentos da vida? Nós vamos deixar para falar desse assunto no próximo vídeo, a respeito desse prolongamento da vida, dessa intercessão, você entendeu? Olha só aqui, ó. Ó, prolongamento da vida contra todas as probabilidades. Isso aí é uma intercessão divina, é a intercessão de alguém, de algum amigo, de alguma amiga que tem bagagem, que pode interceder uns pelos outros. Vamos para o próximo e nós vamos tratar desse assunto.